E aí, advogado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac. Eu sou especialista em direito do agronegócio e toda semana eu trago um vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho ou sobre o dia a dia, alguma notícia do meio do agronegócio ou mesmo informações e atualizações sobre o direito do agronegócio. Então se inscreve no meu canal, compartilhe esses vídeos, que esses vídeos são muito importantes para difundir o conhecimento do direito do agronegócio, tanto para os advogados, como também para produtores rurais que queiram estar mais por dentro sobre os seus direitos aí dentro da execução da atividade agrícola, tá bom? E me segue também lá nas minhas redes sociais, @Juliano Biziac. Todo dia tem uma informação nova para vocês poderem ficar por dentro aí do dia a dia do setor e também do direito do agronegócio, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante para o produtor, né? Que é, e também, por via de consequência, para o advogado que atua dentro do direito do agronegócio. E nós vamos falar em como fazer o procedimento pedido de alongamento da dívida rural. Tá? Esse aí é um procedimento muito importante. Eu diria que é o primeiro passo para o produtor evitar uma situação de endividamento rural. Então, saber quando pode fazer e como fazer é muito importante, né? Então, o que é, primeiro, o alongamento da dívida rural? O alongamento da dívida rural é uma possibilidade, né? É um instituto jurídico previsto dentro do Sistema Nacional do Crédito Rural, mais precisamente lá no Manual do Crédito Rural, em que há permissão em determinadas situações de pedir a prorrogação do vencimento da dívida. Ou seja, se a dívida vence em julho de 2023, nós já estamos aqui em outubro, começando outubro, mas vamos colocar aí julho de 2023, tem o vencimento de uma cédula. O que o produtor deve fazer antes do período de vencimento, antes da data de vencimento, ele deve pedir a prorrogação do vencimento. Para quando? Para a melhor data de acordo com o laudo de capacidade de pagamento, daqui 1, 2, 3 anos. Isso quem vai estabelecer é o laudo de capacidade de pagamento, tá bom? Então, esse alongamento da dívida rural nada mais é do que um pedido de prorrogação do prazo de vencimento, jogar para frente o prazo de vencimento, justamente para que o produtor ganhe um fôlego na execução da sua atividade rural, né? E assim possa manter a continuidade da atividade agrícola. Então, essa é a razão jurídica aí do pedido de alongamento da dívida rural. Quando que pode ser pedido o alongamento da dívida? Dificuldades de comercialização dos produtos, são 3 as hipóteses: dificuldade de comercialização do produto, situações de quebra de safra, por situações que fogem ao controle do produtor, e ainda problemas adversos que prejudiquem o desenvolvimento da exploração agrícola do produtor, tá? Então, o primeiro caso de dificuldade de comercialização do produto, a gente poderia colocar agora a situação do pecuarista, que tem uma queda muito grande do preço da arroba, muita mercadoria disponível no mercado, né? E isso gera uma dificuldade de comercialização, né? O segundo seria a quebra da safra, problemas climáticos que geram a quebra da safra. E o terceiro, alguma situação aí na cadeia produtiva que tenha prejudicado o desenvolvimento. Exemplo, quando falta algum tipo de insumo fundamental para o desenvolvimento daquela cultura. Um exemplo da guerra da Ucrânia, falta um determinado insumo agrícola que é importado da Ucrânia e aquilo acaba gerando uma dificuldade de você encontrar esse produto no mercado, esse insumo no mercado, e isso dificulta o desenvolvimento da sua produção. Seria um exemplo, tá? Em todos esses cenários, o que acontece? Acontece um problema de dificuldade financeira para o produtor por situações que são alheias à sua vontade. Apesar dele ter feito tudo certinho dentro da sua atividade rural, ele acabou tendo uma dificuldade, então, de reunir condições financeiras para arcar com o custeio agrícola, tá?
Então, nestas situações é possível pedir o alongamento da dívida rural, certo? E isso tem que ser feito via pedido administrativo na instituição financeira em que houve a contratação do crédito rural, tá? Então, como você, advogado, vai fazer esse pedido? Primeiro, você vai fazer como se fosse uma petição inicial, mas mais curtinha, não precisa ter tão juridiquês. Quem vai analisar isso é o gerente do banco, o comitê do banco direcionado para o crédito rural. Então não precisa ter tanto juridiquês, mas como se fosse uma petição inicial, explicando os motivos, a fundamentação para você pedir o alongamento da dívida rural. E esse pedido, ele deve necessariamente ser instruído com 2 laudos. O laudo de capacidade de pagamento, que comprova que a capacidade de pagamento dele, do produtor, será para daqui 1, 2, 3 anos. Isso vai ter que estar descrito no laudo e fundamentado. E ainda um laudo de sistema produtivo, um laudo de quebra de safra, tá? Para comprovar a ocorrência de uma das 3 hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, né? Dificuldade de comercialização do produto, quebra da safra ou situação prejudicial ao desenvolvimento da produção, tá? Nesse laudo, uma dessas 3 hipóteses, pelo menos, tem que estar descritas ali e fundamentadas. Com esses 2 laudos instruindo o pedido administrativo, então você vai levar isso ao gerente da instituição, ele recebe, dá um visto na cópia para ficar documentado que esse pedido foi entregue antes do vencimento, tá? E você aguarda o prazo estipulado ali na sua carta, no seu pedido administrativo. Em muitos casos acontece não haver resposta. E aí o que você deve fazer? Ajuizar uma ação de obrigação de fazer para pedir o alongamento da dívida rural pela via judicial, tá? Porque estando comprovados os requisitos, é direito do produtor rural o alongamento da dívida, tá? Isso está descrito numa súmula do STJ, tá ok? Então este é o caminho aí para o pedido de alongamento da dívida rural. Esse é o primeiro passo que o produtor deve tomar e a primeira estratégia do advogado para evitar a situação de endividamento rural, tá? São passos e caminhos que a gente vai tomando na expectativa de evitar ou de reduzir a situação de endividamento do produtor, tá? É lógico que existem outras medidas, porque essas podem não surtir efeito, e aí a gente vai evoluindo dentro de uma escadinha de prioridades aí em favor do produtor rural, tá ok? Mas a gente vai falando mais sobre isso em outros vídeos. Hoje o objetivo era esse, tá ok? Então curte, compartilha esse vídeo, passa para outros colegas aí que atuem dentro do segmento do agronegócio ou que queiram atuar dentro do segmento do agronegócio. E se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu direct, né, do Instagram, ou ainda lá no link da bio você consegue falar direto comigo no WhatsApp, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.